Penso, logo existo. René Descartes tornou-se um dos maiores nomes da filosofia moderna e um dos maiores pensadores de todos os tempos. Neste vídeo nós vamos tratar de alguns conceitos formulados por ele, mas eu gostaria de princípio fazer uma advertência. Tudo que nós vamos ver aqui é um pequeno resumo de um complexo mundo formulado por Descartes. Portanto, eu sugiro que vocês complementem o que nós vamos tratar aqui com a leitura da obra O Discurso sobre o Método, que é fundamental para compreender o pensamento cartesiano. René Descartes ele viveu entre os anos de 1596 e 1650. Após empreender uma série de viagens pelo mundo, Descartes deparou-se com o relativismo da verdade, a qual era formulada de maneira distinta por cada cultura. Há povos, por exemplo, que defendem a escravidão e a pena de morte com argumentos extremamente legítimos e racionais, enquanto que outros povos com argumentos racionais são contrários à pena de morte e à escravidão. Há outras culturas, por exemplo, que defendem a poligamia, enquanto outras são contrários a essa prática. É esse relativismo da verdade que vai incomodar o Descartes, porque se a verdade é subjetiva, ou seja, se a verdade depende do ponto de vista do observador, isso impediria a formulação de uma verdade universal, que é o grande objetivo da ciência moderna, chegar a verdades universais a respeito da realidade. Quem está com a razão? É essa a questão central para Descartes. A partir deste momento, Descartes dedica a sua vida ao propósito de elaborar um método seguro para obter o conhecimento da verdade. É deste propósito que nasce a obra O Discurso sobre o Método. O primeiro passo, então, consiste em negar, em duvidar de todas as verdades, por mais claras e evidentes que elas possam parecer. Para Descartes, a tradição não é segura, os sentidos não são seguros e a cultura não é segura. Descartes parte, então, do método da dúvida para chegar ao conhecimento de uma verdade primeira. Mas atenção, uma outra advertência igualmente importante. Descartes não é um cético. Descartes apenas adota o ceticismo como uma estratégia para encontrar uma verdade primeira. Uma verdade que seja forte o bastante para, a partir dela, formular outras verdades a respeito do mundo e da realidade. A dúvida é uma condição provisória para chegar à verdade. Acho que isso resume bem a ideia de Descartes. A dúvida é uma condição provisória para chegar à verdade. Ele, então, passa a duvidar dos sentidos, tomando as impressões sensoriais como possíveis fontes de erro. Ele duvida das ideias, inclusive daquelas ideias mais claras e evidentes. Para isso, Descartes ele vai ter que criar uma hipótese do Deus enganador. Descartes vai questionar assim: será que não existe aqui dentro um gênio maligno, me fazendo crer nas mais absurdas coisas? Como, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2? A dúvida não para por aí. Descartes se torna cada vez mais radical no ato de duvidar, a ponto de se debruçar sobre a própria dúvida. É assim que Descartes começa a duvidar, inclusive da sua própria capacidade de duvidar. Será que eu estou realmente duvidando? Ele chamará esse recurso de dúvida hiperbólica. Então notem, o Descartes dá um primeiro passo para chegar ao conhecimento da verdade, e esse primeiro passo consiste em adotar o método da dúvida. A dúvida metódica, duvidar sempre, duvidar de tudo. E foi então, no ato de duvidar, que Descartes percebeu que a dúvida nada mais é do que um pensamento. A dúvida é um pensamento em movimento. Duvidar é uma atividade do pensamento. E aí ele chega à conclusão
de que por mais que o conteúdo do pensamento esteja equivocado, pode ser que o conteúdo do pensamento esteja errado, o fato é que o pensar é verdadeiro. O ato de pensar é irrefutável. Je pense, concluiu Descartes. Eu penso. De novo, ainda que eu esteja pensando algo errado, mas é fato que eu estou pensando. E se eu penso, logo, para pensar, é óbvio, é lógico que eu tenho que existir. Je suis, eu sou, eu existo. Je pense, eu penso. Je suis, eu existo. Daí a primeira verdade que Descartes tanto procurava. Eu penso, eu sou. Ou penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Observe que, embora a proposição penso, logo existo seja formulada como um silogismo, não se trata de um silogismo, porque não é um raciocínio, e sim uma intuição pura, forte o bastante para não ser destruída por nenhuma dúvida. Portanto, mesmo que exista, veja que interessante, mesmo que exista um gênio maligno aqui dentro, querendo me enganar, me fazendo acreditar que penso, logo existo, até para ser enganado pelo gênio maligno, eu preciso existir. O que permite concluir, então, que a proposição penso, logo existo é absolutamente verdadeira, porque mesmo a dúvida mais radical a confirma. A partir daí, o primeiro passo já está dado, e Descartes vai construir outras verdades a respeito do mundo por meio de deduções lógicas.